Salve Corinthians, salve fiel, salve galera do Timão. É o seguinte, fiel, até que enfim... Tá, tem 5 milhões de habitantes na Zona Leste. Bom, eu tô falando isso há 30 anos, deve ter uns 8 hoje, né? Tem mais gente na Zona Leste da capital paulista do que no Uruguai. Né? Não é muito mais. O Uruguai é uma terra de zagueiros, grandes zagueiros, né? Se bem que o último Uruguai... Ariel Pereira. O último de Leon. O último zagueiro que passou no Corinthians era o uruguaio, que era o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes. Que se borrou todo. Mas ele foi jogar no Maracanã, onde ele se borrou todo lá. Foi contratado muito novinho, né, Quesada? Foi, mas não... ele jogava pela lateral direita, ele não sabia se era zagueiro ou era lateral direito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com 5 milhões de habitantes, um pouquinho mais, pouquinho menos, só na Zona Leste da capital paulista, para quem é de fora aí, né? Uma zona muito importante e tal... com disparidades sociais enormes, né? Porque você tem o Itaim Paulista, mas você tem o bairro do Tatuapé, que tem 1 metro quadrado mais caro. Tem aquele jardim, não sei das quantas. Anália Franca é Tatuapé ali e tal, né? É Zona Leste, né? Que os ricos falam que mora na Anália Franca, mas... Zona Leste ali. Zona Leste. Moca é Zona Leste, né? Ali a Moca é Zona Leste. Mas, enfim, será que não tem 3 zagueiros que possam ser trabalhados, né? Com 14 anos para daqui a uns 3, 4 a gente, né? Por exemplo, o Tchoca. João Pedro Tchoca. Ele é mais zagueiro que o Kaká e que o Félix Torres. Aí ele falhou num dos jogos aí de Sul-Americana, Libertadores, perdeu a vaga no time. Mas aí o Félix Torres falha um monte de jogo e tá toda hora, então. Mas por quê? Porque gastou-se dinheiro com um cara desse e você tem que dar a seguinte satisfação ali dentro, né? Não, pô, o cara que é mais caro tem que jogar. E nem sempre no futebol é assim. Se não fosse o Hugo ontem, o Corinthians teria perdido o jogo. Porque o Hugo, mais uma vez, salvou o time diferença em alguns... faz goleiro, é incrível. Aliás, alguém escreveu isso incrível, aí. Tá aqui, ó, o Leonardo Bolognese. Que diferença faz o Hugo, o Quesada? Sim, é isso aí, Bolognese. É isso impressionante. Aí. O cara realmente é extraordinário e vai estar nas próximas convocações da seleção brasileira. Já estava na última, né? Eu acho naquela que lista lá de 50, né? Ele estava na... Você sabe o que é engraçado? Tá. Sabe o que é engraçado? Merece. Viu, Leonardo? Até trocando uma ideia com você. Quando o Hugo falha, e ele falha. Todo mundo falha. Claro. É impossível não falhar. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Aí vem a mídia flamenguista, a torcida do Flamengo, dizendo: esse é o verdadeiro Hugo. Porque eles estão até agora com o cotovelo doendo. Entendeu? É uma dor de cotovelo, porque o Flamengo perdeu essa joia. O Flamengo desperdiçou esse jogador. Era do Flamengo. Era goleiro para 10 anos. O Hugo podia ser o Raul dessa geração. Raul Plasma. Sim. Foi goleiro do Flamengo um tempão. Embora tenha feito carreira, começou no Cruzeiro, né? Depois ele vai pro Flamengo. Mas eles perderam. Aí quando o Hugo falha, você já viu isso? Olha lá, o Hugo falhou. Eu falei. Esse é o verdadeiro Hugo. Gente, o Hugo é um baita goleiro, cara. Poderia se transformar no maior goleiro da história do Flamengo se ficasse 10 anos lá. Sim, com certeza. Daniel, um fraterno abraço a você. Me conte todos os grandes jogos que o Mateuzinho fez, que você deve ter visto mais Corinthians do que eu, para você tentar me convencer disso, tá? Ele tem 60 e poucos jogos, ele tem 2 assistências no Corinthians. Vamos com a calma devida, né? Fez um bom jogo ontem, mas é um jogo, né? Contra um time que é um time... Nossa, porque, Sara, mas aí eu vou... Desculpa. Aí eu vou brigar com você de novo. Tá eu já falei isso aqui há alguns dias. Alguns programas. Eu acho que o Mateuzinho tá jogando bem. Eu acho que o Mateuzinho hoje, depois do Wesley, é o melhor lateral direito brasileiro aqui no Campeonato Brasileiro. Então tá bom, vamos fazer uma combinação? Vamos fazer uma combinação, porque eu fiquei ofendido agora. O pior é que nessa eu tô com Qual é o próximo jogo? Corinthians... Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Maracanã. Isso. Mateuzinho... Daniel, desculpa, tá? Desculpa também, senhor Mãe. É o jogo pra ele mostrar o lateral que ele é, tá? Pra confundir lá a cabeça do Ancelotti. Ele vai ver, tá olhando pro Wesley e fala assim, não, o verdadeiro lateral é o Mateuzinho. Tá bom? Vamos esperar. 6 horas da tarde, eu vou gravar aqui um destaque, um comentário para Placar. Eu terei o prazer de falar Mateuzinho... leva o Corinthians a vitória histórica no Maracanã. Tá? Gol dele, parando os atacantes. 2-0 pro Flamengo, ele faz 3 gols e o Corinthians vira pra 3. Maravilhoso. Aí eu vou... Você ainda não vai se convencer, é isso? Não, vou me convencer. Aí vou defendê-lo na seleção. Eu vou fazer questão de ligar pro staff do Ancelotti. O Quesada, o Mateuzinho, ele não é o Leandro, ele não é o Zé Maria.
Ele não é o Carlos Alberto Torres. Não é o Cafu, mas ele tá né? jogando bem. Não é o Cafu, mas ele que eu tá acho jogando bem. Ele tá jogando bem. No futebol Eu acho que ele tá jogando bem. brasileiro, que tá sem Ele é lateral muito direito esforçado. faz muito tempo. Também. Né? Tá sem futebol, tá sem lateral direito sem faz bastante lateral. tempo. Também é verdade. Então, tanto que É o Wesley joga na seleção hoje, é um bom lateral, mas não é assim, o cara, não é o São Cafu. cobertos de razão. O Mateuzinho, eu acho que só não compromete. Ponto. É. Não é mais que isso, assim. É bom pra cacete. Não é. Fez um gol aí outro dia, não foi? Que essa bola contra o Santos. Não foi contra o Santos, sobre que ele fez o gol? Mateuzinho? Uma bola que bateu em alguém? É. Não foi não. contra o Santos. Não, ele Foi fez, outro jogo. eu não lembro que jogo ano passado. É que ele mandou uma bola do meio da rua, ele fez um golaço. Foi um negócio assim excepcional. Agora, lê isso de novo. Lê isso daí, por favor, Flavinho. Sara, tá com a camisa da Inter em homenagem ao Roberto Mantini, que vem no lugar do Dorival? Ontem é o seguinte, essa informação do João Paulo Capelanes, eu mandei mensagem pro Dorival, tá? O Dorival me respondeu aqui que o staff dele tá negociando detalhes com o Corinthians. Então não tem nada, absolutamente nada fechado. Dorival. Perguntei, Dorival, se fechar, você estreia contra o Flamengo? Ele falou, não posso responder nada a respeito disso. Aí é um palpite meu. Não vai estrear contra o Flamengo. Já é sexta. Acho difícil. Acho muito difícil que o novo técnico, não é? Boa, gente. Isso daí é informação nossa aqui da Placar, tá? Acho muito difícil que o Dorival não trabalhe 2, 3 treinos aí e para comandar a equipe, tá? Não, acho até arriscado também. Deixa Questão de valores, né, que a falta de acordo até bônus, agora. algumas valor. coisas nesse sentido. Vai ser um salário lá em cima, até porque esse seria o salário também do Tite. O Tite, na realidade, Isso que eu ia tá te aí, ó. perguntar, Quesada, faz sentido essa? Eu tava pensando, eu tava elucubrando isso ontem. O Dorival e o staff dele, né, teriam aumentado a pedida por causa daquilo que foi oferecido ao Tite? É isso? Perfeito. É isso, faz Flavinho. sentido. Pô, Flavinho, o Dorival é um técnico de seleção, né? Tudo bem, o trabalho não foi do jeito que ele queria. Mas é o último técnico. Mas os últimos 2 trabalhos dele, pô, ele vinha fazendo um trabalho legal no Ceará, que ele abandonou o Ceará. Ele foi campeão. Mas ele foi campeão no Flamengo e ele foi campeão no São Paulo, pô, né? Sim. Não é pouco. E foi então, pra seleção brasileira. É assim. Títulos expressivos, né? Porque ele traz a primeira Copa do Brasil pro São Paulo, um título de Libertadores pro Flamengo, e aí naquele ano ele ganha 2 títulos, Copa né? do Brasil Copa também, do Brasil né? também, então... Então, Isa, é aquela história, ele tem um valor de mercado. Vamos concordar que ele não é um técnico de 300 mil, 500 mil, 800 mil, né? Tem um monte de técnico aí de 300, 400, 500. 800, É bastante, hein? né? Muitos. Ele é um técnico de quase 2 ou para cima disso, entendeu? Agora, é o que eu disse no comentário ontem. O Corinthians não pode... Tudo bem, o Corinthians tem uma dívida enorme, eu não vou ficar entrando nessa história, porque toda hora a gente fica repetitivo, né? Mas se o Corinthians não quiser gastar um dinheiro nesse volume para ter um treinador do tamanho do Dorival, como gastaria com o Tite... Como vai gastar com o Roberto Mantini, se não der certo o Dorival, vou contar do Mantini rapidinho pra vocês já. Então fica com o Orlando, entendeu? E aqui eu não tô ironizando, não. Fica com o Orlando. O Orlando é o técnico. Quanto que ganha o Orlando? O Orlando não ganha 20 mil. bobear, não ganha 50 pau. Não, imagina, deve ganhar uns 20 mil Isso, reais. entendeu? Então fica com o Orlando. É uma escolha. Se É uma escolha. A política gastar... E quem garante que o Orlando não vai dar certo? Outra, uma pergunta que não precisa ser respondida, é só uma pergunta, tá? Quem garante que o Tite daria certo? Quem garante que o Dorival dará certo? Futebol, gente, tem um monte de coisa que a gente nem imagina neste caminho, né? De um treinador com um elenco, com um grupo, para que as coisas aconteçam. Quem garante? Ninguém garante, Ninguém. né? Vai acontecer. Agora, é óbvio que se você mantém o Orlando e dá errado, pelo menos na parte financeira você fala, não gastamos tanto dinheiro assim. Aí vem um cara do tamanho de um Dorival, não dá certo, você fala, putz, agora... Não dá mais para ficar com ele. Conta. Aí vão pagar mais uma multa rescisória até o final do contrato, né? Então é isso. Bom, a história do Roberto Mantini, rapidinho. Roberto Mantini jogou com o Cerezo lá na Sampdoria, formou dupla de ataque com o Vialli, esteve na Copa de 90, embora não tenha jogado, um dos grandes jogadores do futebol italiano. Foi campeão pela Itália da Euro, treinou Inter e tal. Recentemente estava na Arábia Saudita, esteve no City. É um cara muito bom como treinador, reconhecido internacionalmente, está livre no mercado. E o César, o Somani lembrou dele hoje aqui. Lembra do César que foi lateral do São Caetano, que depois... Não foi?
Não, foi você mesmo que falou pra mim. Fui eu, nada. Foi você que falou. Que a gente lembrou, lembra? Falei César, falou, opa, César. São Caetano. Chegou a jogar no Palmeiras, jogou no Corinthians. Hoje ele é agente de futebol, ele estava ontem na Arena. E aí a informação do João Paulo Capelanes é que houve um contato e ele falou, olha, tem um cara aí que eu conheço, trabalhei com ele, tá livre no mercado, Roberto Mantini. Que, olha... Seria uma coisa legal. Qual foi o último? Eu não lembro do último. Ele estava na Arábia, na seleção da Arábia, e em 20 ele foi campeão com a Itália, da Euro. Contra a Inglaterra, lembra? Ele dirigiu o City antes do Guardiola. Sim. Não, é um nome de. É um nome de peso. E a língua não vai ser problema, porque o italiano e o português eles se aproximam bastante, né? Olha só. Ele já dirigiu o Depay em algum momento? Não. Acho que não. Ele treinou Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Inter, Zenit, Arábia, Itália e Arábia Saudita. Não treinou o Depay. Agora, foi bom você ter citado o Depay. O Depay gostaria de ser comandado por um técnico europeu, tá? Ele é europeu, né? O Mantini, entendeu? E, por falar nele também, achei ontem mais um jogo abaixo dele. O que você achou, Quesada? Do Memphis? Sei que ele apareceu também. O Depay, ele tem sido assim, viu, Isa? Ele tem feito jogos... Só que assim, ontem o Félix, ele é expulso, e aí você muda totalmente o time. Você traz o Ranieri pra zaga e você é obrigado a puxar o Memphis pra ficar mais longe do gol. Então, né? O Memphis, o Memphis não é um 9, ele não é mais um ponta. Mas o Memphis não é o 10 de armação. Ele é um segundo atacante. Ele é o cara que vai pegar essa bola e tabelar com os laterais ou com o meia ou com o 9 para fazer o gol. Você não pode recuar o Memphis para ser o cara para pegar a bola do volante. Um dia desses, inclusive, eu vi os 2 jogos da Holanda contra a Espanha. Ele era o 9-9-9-9. Ele não é o 9-9-9-9. Ele pode ser o 9. Mas ele é o segundo atacante. E o segundo atacante se confunde um pouco, né, senhor? Porque ele também pode ser um meia. Sim. Né? Porque ele é o cara que vai ajudar também. Entendeu? Agora, ontem essa análise, ela fica... Agora, o Corinthians melhorou sem o Félix Torres, entendeu? Não, melhorou, o time melhorou. Depois que ele foi expulso, o Corinthians começou a jogar. Porque aí é o gatilho. Falou, caramba... Mas agora é a hora do Ramalho começar a mostrar serviço, né? Não, mas o que acontece com o Ramalho? Eu também não consigo entender. Então, mas aí é que tá. Esse é o verdadeiro Ramalho ou aquele... Eu acho que quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece, entendeu? Qual é o verdadeiro Yuri? Você viu o gol do Yuri ontem? Escorregada. Qual é o verdadeiro? Eu pergunto pra você. Qual é o verdadeiro Yuri? Pra mim, o verdadeiro Yuri... Você não sabe responder, né? Não, ele está jogando bem, mas esse não é o Yuri. Na verdade é que o grande craque desse Corinthians... É o Hugo, né? Mas o Romero foi muito importante ontem. O Romero tá fora, né? Faz o gol. O Garro. Não adianta. Mas o Hugo, pra mim, é o grande destaque. Entra dia, muda a história, muda o jogo, muda o campeonato, entra dia, sai dia, blá, 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 blá. Quem é o cara? O Romero. Impressionante. Como ele faz gol importante, né? O Romero precisa ser estudado pela NASA, né? Porque, assim, ele é o jogador mais subestimado dos últimos tempos. Exatamente. E é o cara que salvou o Corinthians de 2 rebaixamentos. Início de temporada, ele que vai lá e mete um golzinho. Ele é muito subestimado, não sei por quê. Ele é o artilheiro desse estádio. Ele é o maior artilheiro do estádio, o maior goleador entre os estádios. Eu já falei, ele joga mais que o Soteldo. As pessoas acham que eu tô viajando. Agora, o Soteldo é super valorizado. O Soteldo ele é um malabarista, é um artista da bola. Mas não foi gol. Eu trocaria fácil o Soteldo pelo Romero. Fácil. Imagina o Romero no ataque do Santos. Fazendo gol. O Santos não faz gol. Entendeu? Eu já cansei de falar isso aqui. Cansei de falar. Aliás, antes da gente continuar falando de Corinthians, eu recebi um negócio aqui que a produção já até preparou, porque o Palmeiras fez uma homenagem pro Sormani, olha lá, ó. Na base nos profissionais, acesso negado à informação, aqui não. Porque o Palmeiras ontem ganhou no Brasileiro Sub-20 do Corinthians, e aí tinha ganhado também no Brasileiro Profissional e no Brasileiro Feminino. Aí o Palmeiras aproveitou a fala do nosso colega Sormani. Aí, ó, tá fazendo sucesso, hein, Sormani? Eu precisava ganhar algum royalty disso daí, né? Porque se eu ganho alguma coisinha... Patenteia, que fala patenteia. 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 Eu tô pensando em fazer isso. Os caras deviam ter pelo menos manda um pix pra mim, pô.
Quesada, e aí o time melhora sem o Félix Torres, da sua visão. Geralmente acontece isso, viu, Flavinho? Mas também não jogou bem o Corinthians, não foi aquele jogo. Não, longe disso. Ele foi melhor que o Racing. Mas é uma obrigação de ser melhor que o Racing. O Racing é um time pequenininho, fraco. E essa vitória coloca o Corinthians com chances matemáticas de Temos a classificação. tentar alcançar até a primeira colocação. O Corinthians tem 2 jogos fora e um jogo em casa, tá? O jogo em casa é o próximo, inclusive contra o América de Cali. O jogo em casa. É o próximo. Se empatou fora, né? Isso, depois ele pega, me ajuda aí, Racing fora e o último Huracan fora também. E o Huracan que ganhou. O problema é o Huracan, né? Mas o Huracan já pode estar classificado nesse último jogo também, né? Então o Corinthians disputaria a segunda posição, mas aí o ideal seria ficar em primeiro para evitar 2 jogos desnecessários. Enfrentar o calendário já é complicado, você vai adicionar 2 jogos. Pegar o Barcelona. E ainda vai pegar o Barcelona. Pode pegar o Barcelona, né? Temos a classificação do grupo, gente. Vamos colocar ali enquanto isso. Separado. E a gente já falou aqui do Cruzeiro, que está com 0 ponto, mas vamos ver agora, a classificação. Flavinho, uma rápida. O jogo contra o Flamengo é um negócio absurdo, né? Olha ali, o grupo... jogar tudo que não está jogando. Grupo C é o grupo do Corinthians. O Huracan tem 7, o América de Cali tem 5, o Corinthians é o terceiro com 4 e o Racing é o saco de pancada do grupo, 0 ponto. O Corinthians lembrando que o Corinthians vai jogar com o Racing lá, certo? Deve ganhar. Deve ganhar. Ele deve passar 7 pontos. Na sequência, só pra você saber. América de Cali em casa. Ganha. Tem que vencer. Tem que vencer. Tem que vencer. Se vai ganhar, não sei. Mas é um time chatinho, tá? Tem que vencer, mas é um time colombiano. Tem o Juanfer Quinteiros, que foi campeão da... Ixi, não precisa falar isso. Precisa lembrar disso, né? Você vai lembrar campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores. Que fez os 2 gols pelo Racing contra o Corinthians. Sim. É um cara perigoso. Então aí é o seguinte, América de Cali em casa. Se não ganhar, Quesada, se não ganhar do América, se empatar com a América no próximo jogo, já complica muito. Agora, se ganha do América em casa, vai pra 7. Ganha no Racing. O Huracan enfrenta o Racing e vai ganhar. Aí depois tem Racing fora e Huracan fora. O Corinthians pode chegar, se vencer os 2 próximos jogos, América e Racing, ele pode chegar contra o Huracan precisando de uma vitória para terminar em primeiro. Exatamente. Entendeu? Aí vai depender de saldo, essa coisa toda aí. Mas, enfim, você vê que se o Corinthians não tivesse feito lambança contra o Huracan em casa, hoje poderia ser líder do grupo aí, né? Ele perdeu pro Huracan na estreia, né? É isso. Tá aí o grupo do Corinthians, então. E o grupo A ali tem o Guarani e o Boston River nas primeiras posições. Hoje estariam classificados o Guarani, o Católica, o Godoy Cruz e o Huracan, né? Que são os primeiros colocados, os segundos vão fazer uma repescagem. Fiel, é o seguinte, sobre a Sul-Americana, eu acho que o Corinthians passa e ainda vai passar em primeiro. Vocês não viram? Me cobrem. Eu posso bater no peito porque ultimamente eu tô acertando muito. Tô acertando muito aqui. Acertei sobre o Tite, sobre o Félix Torres, que fui o primeiro a falar que ele era ruim. Acertei tanta coisa aqui. E agora eu quero acertar sobre o jogo de domingo. Domingo, 4 da tarde. Flamengo e Corinthians. Eu acho que o Corinthians vence. Eu acho. Não pelo clubismo, não. Pelo futebol que o Flamengo está apresentando na Libertadores. Perdeu para o Central Córdoba. Empatou para o LDU lá. Empatou com o LDU. E quase perdeu. Quase perdeu para o LDU. Teve jogo anulado e meio mundo de coisa. Pelo futebol apresentado pelo Flamengo, eu acho que o Corinthians vence no Maracanã. Eu acho. E você, comente aí, dá o seu palpite e eu quero o seu comentário sobre o Roberto Mancini. Roberto Mancini. Será? Comente aí o que acha dele. E vai, Corinthians.